Imagine, por um momento, um futuro onde aeronaves não apenas voam, mas parecem flutuar, consumindo drasticamente menos combustível. Pense em trens que desafiam a fricção, levitando sobre trilhos magnéticos a mais de 600 km por hora. Visualize estruturas gigantescas, como arranha-céus e pontes, construídas com material tão leve quanto o alumínio, mas com uma resistência que supera em muito o aço comum, capaz de suportar as tensões mais extremas sem sequer pestanejar. Esse não é o roteiro de um filme de ficção científica, ambientado daqui a 50 anos, mas sim a realidade impulsionada por um tesouro mineral discreto, quase invisível, que define o ritmo da inovação global. E o mais surpreendente é que a chave para tudo isso, a vasta maioria deste material, que é fundamental para a alta tecnologia, está aqui, no solo brasileiro. Estamos falando do nióbio. Para a maioria das pessoas, nióbio é apenas mais uma palavra estranha da tabela periódica. Um elemento químico número 41 muitas vezes negligenciado, em comparação com o ouro, a prata, ou até mesmo o lítio, que domina as manchetes hoje em dia. Mas a verdade é que o nióbio é muito mais do que um metal. Ele é um catalisador silencioso de revoluções industriais e tecnológicas. É o elemento secreto que dá a liga, literalmente, para que a engenharia moderna possa dar saltos quânticos de eficiência e segurança. Ele está nos oleodutos de gás, que cruzam continentes, nas turbinas de carros de luxo e aeronaves militares, nos equipamentos de ressonância magnética dos hospitais mais avançados, e até mesmo nos futuros aceleradores de partículas que tentarão desvendar os mistérios do universo. E o cerne da questão, o ponto de virada geopolítico, é este. O Brasil detém um monopólio virtual deste recurso. Quando se olha para as reservas mundiais conhecidas de pirocloro, o principal minério de onde se extrai o nióbio, mais de 85% delas jazem em território brasileiro. Isso não é apenas uma estatística geológica. É uma posição de poder estratégico que molda a economia global de formas que mal conseguimos conceber. Mas, espera aí, se este material é tão crucial, se a maior parte dele está em nossas mãos, por que ele não ocupa o centro dos debates sobre riqueza e desenvolvimento nacional? Porque a maioria dos brasileiros mal ouviu falar dele. Esta é a grande ironia do nióbio. E é aqui que a nossa história se torna profundamente intrigante, pois ela envolve ciência de ponta, história curiosa e uma dose pesada de geopolítica internacional. E já que estamos desvendando esse mistério, eu quero que você me diga, antes de assistir a este vídeo, qual era a sua percepção sobre o nióbio? Você sabia da importância estratégica dele? Deixe sua resposta aqui nos comentários, porque a sua perspectiva é crucial para entendermos como esse tema ressoa no Brasil. Vamos começar entendendo o que faz este metal ser tão extraordinário. O nióbio puro em seu estado elementar é um metal de transição cinza, mácio e dúctil. Suas propriedades, no entanto, são espetaculares. Ele possui uma resistência excepcional à corrosão e, mais importante para a engenharia, uma incrível capacidade de formar ligas. Sua adição ao ferro, mesmo em quantidades minúsculas, estamos falando de frações de 1%, às vezes menos de 0,1% do peso total da liga, transforma o aço comum em um supermaterial. Este é o chamado aço de alta resistência e baixa liga, ou HSLA, do inglês High Strength Low Alloy. E por que isso é um divisor de águas? Pense nas grandes obras de infraestrutura, que exigem durabilidade, leveza e, acima de tudo, segurança. Um oleoduto que transporta petróleo cru sob pressão, através de climas extremos, não pode falhar. Uma torre de ponte suspensa deve resistir a ventos ciclônicos e ao desgaste de décadas. Usando o aço HSLA, enriquecido com nióbio, os engenheiros podem reduzir drasticamente a espessura das placas de aço necessárias, o que significa menos peso total, menor custo de transporte e instalação, e um aumento exponencial na resistência e vida útil da estrutura. Para dar uma ideia da escala, um pequeno grama de nióbio pode aprimorar uma tonelada inteira de aço, fazendo com que o product final seja até 30% mais leve e mais forte. Isso é o que permite que a indústria automotiva produza carros mais leves e seguros, que a indústria aeroespacial crie jatos mais eficientes e que as construtoras ergam edifícios mais altos com menor uso de material. A história do nióbio, por si só, é digna de um livro. Ele foi descoberto pela primeira vez no início do século XIX, em 1801, pelo químico inglês Charles Hatchett. Hatchett encontrou o elemento em um minério importado da América e o nomeou de Colômbia, em homenagem à Colômbia, o nome poético dos Estados Unidos. No entanto, sua descoberta foi rapidamente confundida com a de outro elemento quimicamente similar, o tântalo. Os dois elementos eram tão parecidos que a comunidade científica passou décadas em debate, achando que eram a mesma coisa. Foi somente em 1846 que o químico alemão Heinz Rose conseguiu provar que, de fato, havia dois elementos distintos. Rose decidiu renomear o colômbium para nióbio, em referência a Níobe, a figura mitológica grega que era filha de Tântalo, uma referência inteligente e poética, a relação quase inseparável, mas ainda assim distinta, entre os dois metais na tabela periódica. Aplicações históricas, no entanto, demoraram a chegar, pois o elemento era incrivelmente difícil de isolar e processar. A virada aconteceu de verdade, apenas no meio do século XX, quando o Brasil, mais precisamente, o estado de Minas Gerais, revelou ao mundo a escala gigantesca de suas reservas. A maior jazida conhecida do planeta, localizada em Araxá, não é apenas grande. Ela é colossal. Ela contém pirocloro suficiente para abastecer a demanda global por séculos. A partir desse momento, a exploração comercial se intensificou, e o nióbio deixou de ser uma curiosidade acadêmica para se tornar uma commodity estratégica de alto valor agregado. Mas o que isso significa para o Brasil? Significa que temos em mãos um recurso não renovável, que é indispensável para as principais potências tecnológicas do mundo. E aqui chegamos a um ponto crucial de controvérsia e debate nacional. Embora sejamos o maior detentor e produtor,
O nióbio é muitas vezes exportado como ferronióbio, que é uma liga bruta de menor valor agregado, para ser processada e utilizada em produtos finais mais caros em outros países. O lucro e a inovação gerados a partir da aplicação final, menos como em superligas, usadas em turbinas de jatos ou em equipamentos médicos de alta precisão, ficam majoritariamente no exterior. Isso levanta a pergunta: estamos extraindo um tesouro ou estamos apenas minerando o futuro para o benefício de outros? Quero que você pense nas implicações disso. Se o Brasil controlasse o processamento e a aplicação final do nióbio, poderíamos estar liderando cadeias de suprimentos de altíssima tecnologia. Poderíamos estar ditando os termos para a construção de trens de levitação magnética e a próxima geração de energia limpa. Mas para isso acontecer, é preciso investir massivamente em pesquisa, desenvolvimento e, o mais importante, em pessoas capazes de transformar o minério bruto em conhecimento aplicado. E se as aplicações no aço já são revolucionárias, prepare-se, porque o nióbio tem um segundo superpoder, que o coloca diretamente no centro do futuro da física e da computação: a supercondutividade. Se você é um entusiasta de ciência, você sabe que a supercondutividade é a capacidade que certos materiais têm de conduzir eletricidade sem resistência, ou seja, sem perda de energia, quando resfriados a temperaturas extremamente baixas. O nióbio e suas ligas são os supercondutores mais importantes comercialmente utilizados hoje. Ligas de nióbio titânio, por exemplo, são o coração de máquinas de ressonância magnética nuclear, ou RMN, que nos permitem ver o interior do corpo humano com detalhes incríveis. Elas também são essenciais para os grandes aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, o LHC, na Suíça, operado pela CERN. Sem a capacidade supercondutora das ligas de nióbio, a energia necessária para criar os campos magnéticos gigantescos que guiam as partículas em altíssima velocidade seria inimaginável. E esses experimentos fundamentais para a física moderna seriam impossíveis. O nióbio, em essência, é a espinha dorsal de nossa busca para entender a matéria. Mas o futuro promete ainda mais. O nióbio está sendo estudado intensamente para o desenvolvimento de baterias de íons de lítio e nióbio. A promessa é que estas baterias possam ter ciclos de carga e descarga muito mais rápidos e uma vida útil dramaticamente estendida em comparação com as baterias tradicionais. Imagine carregar seu carro elétrico em apenas alguns minutos, mantendo a bateria funcional por 20 ou 30 anos. Este é o potencial transformador que uma pequena adição de nióbio pode proporcionar. Além disso, há o grande sonho da energia nuclear controlada, a fusão. Projetos internacionais massivos como o ITER, que visam replicar na Terra a forma como o Sol gera energia, dependem de ímãs supercondutores extremamente poderosos para confinar o plasma de hidrogênio a milhões de graus Celsius. E adivinhe qual material está no centro da produção desses ímãs? Exatamente, o nióbio. Ele não é apenas um material de construção, ele é um material de fronteira. Ele nos permite ir mais longe, mais rápido e com mais segurança em todos os campos da ciência e da engenharia. Essa concentração de poder geológico nas mãos de uma única nação, o Brasil, gera não apenas oportunidade, mas também uma série de desafios e intrigas internacionais. O fornecimento é estável, mas o controle é centralizado, o que gera ansiedade em países que dependem vitalmente desse metal para suas indústrias de defesa, aeroespacial e de tecnologia médica. É por isso que o nióbio não é apenas um mineral, é uma questão de segurança nacional para potências como os Estados Unidos, a China e a União Europeia. O debate sobre a verticalização da produção, sobre como o Brasil pode reter mais valor dessa riqueza, é um dilema econômico e político que tem sido discutido a portas fechadas por décadas. A história do nióbio é, portanto, a história de uma oportunidade colossal. Uma oportunidade para o Brasil não apenas fornecer a matéria-prima, mas de se tornar um polo de inovação que utiliza esse recurso singular para construir seu próprio futuro tecnológico. Não se trata de monopolizar o mercado de forma predatória, mas sim de entender a dimensão estratégica do que possuímos e de exigir uma participação maior na cadeia de valor global que construímos. E essa é a essência do nosso tesouro que só o Brasil tem. Ele é o ingrediente secreto que está em tudo, desde a menor válvula de um motor de alta performance até os maiores aceleradores de partículas do mundo. É o elo perdido entre a infraestrutura do século XX e a tecnologia do século XXI. Eu espero que você tenha se sentido tão fascinado quanto eu pela importância invisível deste metal. E já que falamos sobre o poder estratégico do nióbio, eu quero saber qual aplicação te surpreendeu mais. A capacidade de fortalecer o aço para a infraestrutura ou o papel fundamental na supercondutividade e no futuro da energia? Deixe seu comentário com a aplicação que mais te impressionou. Se você gostou dessa imersão profunda na ciência e na geopolítica, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos curiosos e se inscrever no canal para não perder a nossa próxima análise de conteúdo científico. Até a próxima jornada de descobertas.